Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero te falar 6 dicas de como abrir um negócio. Algumas são mais práticas e algumas são mais complexas, mas eu acho que são coisas extremamente importantes que você deve refletir sobre antes de tomar alguma decisão de empreender ou não no que você tem vontade de fazer. Então bora pro vídeo. Bom, dica número 1. Entenda a sua concorrência. E como isso, tá? Existem 2 caminhos de você entrar no mercado depois que você analisa a sua concorrência. O primeiro caminho é: este é um mercado extremamente lucrativo, eu vou fazer coisas parecidas que a minha concorrência está fazendo e vou ganhar uma parte do mercado, porque é um mercado que está dando muito lucro. Então eu vou tentar pegar uma parte deste lucro no meu negócio. Um exemplo clássico disso foi quando começaram o Burger King, que ele começou para competir com o McDonald's. Por quê? Porque o McDonald's tinha um lucro muito alto. O Bob's ou outras hamburguerias não ameaçavam o McDonald's. Então o Burger King sentiu que tinha uma oportunidade de pegar uma parte deste lucro para ele. Ele tem os seus diferenciais, mas não são diferenciais enormes. Ele simplesmente fez um marketing para tentar se consolidar num canto daquele mercado. A segunda maneira de você conseguir entrar no mercado é você ter algum diferencial comparado a todos os seus outros concorrentes. E esse diferencial ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser no atendimento, ele pode ser no produto, ele pode ser no serviço, mas é alguma coisa que ninguém faz. Então você não está tentando simplesmente pegar uma parte do lucro porque aquele mercado é lucrativo. Você está tentando competir de uma maneira diferente. Então, além de pegar algumas pessoas daquele mercado, você ainda vai pegar pessoas que estão fora daquele mercado porque elas se identificaram com esse diferencial que você tem. Um exemplo disso são empresas de tecnologia, tá? Porque elas desenvolvem uma tecnologia nova que não existe no mercado para substituir geralmente alguma outra coisa que tem. Então, além delas pegarem uma parcela do mercado de outras empresas, de concorrentes, elas ainda desenvolvem um novo mercado, porque elas criaram uma coisa completamente nova, que gerou uma nova demanda de consumo em cima daquilo, tá? Então essas são as 2 maneiras de você analisar e tomar uma decisão em relação aos seus concorrentes na dica número 1. Dica número 2. Essa aqui é um pouco mais polêmica e você escuta muita gente falando isso e eu particularmente acho que não funciona para quem está começando. Pesquisa de mercado. Não adianta fazer pesquisa de mercado e eu vou falar o porquê. As pesquisas, para elas terem um resultado numérico que represente bastante a verdade comparado ao mercado, você tem que entrevistar muitas pessoas, você tem que perguntar para muitas pessoas. E, no início, para quem não tem dinheiro, você não vai conseguir fazer uma pesquisa de mercado decente. Você não vai ter um espaço amostral de pessoas suficientemente bom e um filtro bom para selecionar somente aquelas pessoas que de fato são seus potenciais clientes. Você não vai ter o dinheiro para fazer isso. Então, por isso que eu acredito que pesquisa de mercado no início não funciona. Tá bom, mas então você tem que abrir a coisa nas cegas? Não, você não precisa abrir nas cegas. Mas você tem que procurar maneiras baratas de analisar o mercado. E como isso? Você mesmo frequente locais que tenham a ver com o seu negócio, tá? Vou dar um exemplo simples aqui. Imagina que você vai fazer um restaurante e é um prato diferente, que não é convencional ainda, tá? E as pessoas não conhecem aquele prato. Você não vai fazer uma pesquisa de mercado e perguntar para cada pessoa exatamente se ela comeria aquele prato. Muita gente diria que não e às vezes adoraria, porque ela nem provou, entende? Então, mesmo ela dando a resposta para você, a resposta dela não condiz com a realidade, se ela provaria ou não aquele prato diferente que teria no seu restaurante. Então, não leve em consideração isso no início do negócio. Tente entender o seguinte: quando você sai para algum lugar e alguém diz: nossa, aquele restaurante era muito bom, olha, o ambiente dele era assim, a comida, fizeram isso, colocaram tal ingrediente, fizeram tal coisa, ela era meio adocicada, meio apimentada. Tenha isso como referência.
Se você perceber que muitas pessoas gostam do ambiente desse jeito, de um paladar meio adocicado, meio apimentado, e o seu prato diferente tem essas características e o local que você reconstruir tem essas características, você já sabe que é um bom indicador. E você não precisa entrevistar 100 pessoas por aí perguntando se elas comeriam isso. Você pode simplesmente sentir frequentando locais parecidos. Ou, às vezes, a oportunidade de negócio está muito mais perto do que você imagina. Às vezes, no seu círculo social ou na sua família, você percebe algum problema que alguém comenta e isso te dá uma oportunidade. Você tem que parar para pensar, quantas pessoas no mundo não precisariam disso que o meu primo, por exemplo, precisa, ou o meu amigo precisa? E é aí que entra a dica número 3. Por quê? A dica número 3 é justamente isso. Se desenvolva não em técnicas apenas. Procure se desenvolver mais em economia e comportamento humano, que no final das contas é a mesma coisa. A economia é simplesmente o resultado do comportamento humano em massa. Então, desde que você tenha uma visão de mundo melhor, você leia mais livros que te agreguem, que te façam entender melhor a cabeça do consumidor, o comportamento dele, como as crises acontecem, como pessoas veem oportunidades em momentos que os outros não enxergam, para onde o mundo está caminhando, para onde a sociedade está caminhando, o que a sociedade tende a consumir. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento vai te colocar na frente. Eu não lembro qual empresário de sucesso disse uma vez, mas a frase foi a seguinte, eu achei muito legal. O segredo do sucesso é você enxergar para onde o mundo está caminhando e chegar lá primeiro do que os outros. Então é simples assim, procure desenvolver a sua visão de mundo, não apenas o seu conhecimento técnico. Procure entender mais sobre a sociedade. Dica número 4. Essa é muito importante, independente se o seu negócio for completamente inovador ou se ele não for. Qual é essa dica? Acredite antes de obter os resultados. Por quê? Parece que não tem sentido, né? Como é que você vai acreditar numa coisa que você não viu ainda? Mas é justamente por isso que a dica número 3 é importante. Se você entende para onde a sociedade está caminhando, entende quais são os problemas, e tem uma visão melhor de economia e sobre o mundo, você consegue se fortificar na crença de que aquilo que você está fazendo vai ter utilidade para muitas pessoas e aquele seu negócio é um negócio viável. Se você fizer algo sem acreditar, você não vai conseguir vender para alguém, porque para você vender, você vai ter que usar persuasão. E é muito difícil persuadir alguém de alguma coisa que você não está acreditando. Você só consegue persuadir se você realmente vê valor naquilo que você está fazendo. Então, essa dica é extremamente importante para você captar clientes, independente se for um negócio extremamente inovador ou se for um negócio que esteja mais copiando algum de sucesso. Se você quer entender mais sobre economia, política, a origem da crise e coisas assim, eu comecei a fazer uma série que sai episódio novo toda quarta-feira, que se chama Origem da Crise. Eu vou deixar o link aqui na descrição da playlist e aí você acessa lá se tiver interesse. Dica número 5. Essa daqui parece arrogância, parece prepotência, mas não é. Não escute a maioria. Isso não significa que você não tem o que aprender de outras pessoas. Mas falando de maioria, falando da grande massa, é muito provável que a cada 10 pessoas que você converse sobre o trabalho delas, 9 digam que não gostam, que acham que não são bem valorizadas, que não ganham bem, que odeiam o chefe, que querem trocar de emprego, que não vem a hora de chegar o feriado. Esse tipo de gente não está feliz com as suas funções. Eles não são empreendedores, eles se venderam por um salário, porque eles precisam daquele dinheiro ou porque eles estão acomodados com aquele dinheiro. A maioria das pessoas está nessa situação. Logo, não adianta você escutar essas pessoas, porque elas não têm o que te agregar. Na cabeça delas, você vai ouvir coisas do tipo: isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Não, porque onde já se viu, ninguém vai querer isso. Não, o mercado está saturado. Não, por causa disso, por causa daquilo. São pessoas pessimistas que se conformaram com uma realidade ruim. Uma realidade que trabalho é sofrimento,
que você tem que trabalhar, porque senão você não ganha dinheiro e não paga as contas. São pessoas que não vivem, apenas sobrevivem. E infelizmente, eu não estou sendo arrogante, mas infelizmente a maioria das pessoas vive neste looping. Então, não escute estas pessoas. Tente filtrar informações importantes sobre alguns comentários e sobre o mercado e desenvolva a sua própria crença, baseado em tudo que eu já falei nas dicas anteriores. E a última dica, que não é minha, mas eu ouvi recentemente Tony Robbins falando. Para quem não conhece, Tony Robbins é o maior nome sobre mentalidade de sucesso no mundo. Ele disse o seguinte: não se apaixone pelo seu produto, se apaixone pelo seu cliente ideal. Por que isso? Se você se apaixonar pelo seu produto, é porque você criou algo que atende exatamente às suas necessidades. Então você vai vender para pessoas parecidas com você. E se você vender apenas para pessoas que se parecem com você, você vai limitar o seu mercado. Você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir atrair clientes diferentes para o seu negócio. Não significa que seu negócio deve atender todo mundo, mas significa que seu negócio deve agregar valor ao máximo de pessoas que ele puder. Então, por isso que você deve se apaixonar pelo seu cliente. É natural que quando você valoriza o seu cliente, quando você gosta dele, quando você genuinamente procura entender qual é a dor que ele sente e você se esforça infinitamente para gerar um valor, para conseguir tirar essa dor que ele sente, você vai vender, você vai ser remunerado por isso. Naturalmente ele vai querer buscar o que você tem, porque o que você tem ou gera prazer para ele ou tira a dor que ele está sentindo. Então, para finalizar essa dica e o vídeo, se pergunte: eu estaria feliz em atender esse cliente? Eu tenho vontade, eu realmente sinto que eu posso mudar a vida desse meu cliente, dessa pessoa? Faça essa pergunta. Se você não se sentir feliz, se o cliente para você for um saco, putz, que saco de atender aquele cliente só me dá dor de cabeça e coisa do tipo. Se essa for a sua resposta, procure um outro negócio onde você queira se aproximar do cliente, onde você tenha paixão de entregar aquilo para ele. Bom, é isso. Aqui eu tentei falar algumas dicas mais simples e algumas dicas um pouco mais complexas sobre entender o mercado e como abrir um negócio e coisas que eu considero extremamente importante para se refletir sobre, para que você tome a melhor decisão possível se você tem em mente como abrir um negócio. E eu quis deixar de lado um pouco os aspectos técnicos e quis falar um pouco mais sobre o mindset, sobre como pensar antes de montar alguma coisa. Isso aí, então, se curtiu, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que você saiba que tem vontade de empreender, que querem fazer algo diferente, deixa o like, comenta, pergunta, e vamos que vamos, valeu, é nóis, tamo junto.